Vamos à resolução da questão 51 da prova de matemática do concurso da Escola de Especialista de Aeronáutica, CFS 2/2022, a prova de código 01. Vamos ao enunciado. Seja o centro da circunferência que passa pelos pontos A, B, C e D. Se COD é igual a 120 graus e se AC passa por O, então ABD é igual a. Então você tem aqui essa figura, a figura de uma circunferência de centro O, certo? Ela passa pelos 4 pontos A, B, C e D que a gente vê na figura. Aí ele informa no enunciado que o ângulo COD, que é esse ângulo que ele marcou aqui no centro, o ângulo COD, ele mede 120 graus. E o segmento de reta AC, ele passa pelo centro, portanto é o diâmetro. Todo segmento que une 2 pontos de uma circunferência e que passa pelo centro, ele é chamado de diâmetro. Aí ele quer saber a medida do ângulo ABD. Aí acompanhando os pontos, ABD, o B fica no meio, então ele quer o ângulo que tem vértice em B. Ele quer esse ângulo aqui. Ok? Aí letra A tem 30 graus, letra B 45 graus, letra C 60 graus, letra D 90 graus. Antes de abordar a solução da questão, vamos ver a teoria que está por trás da solução. Veja, imagina que você tem uma circunferência, certo? E você marca sobre a mesma 2 pontos A e B, ok? E aí imagine que eu ligo o ponto A e o B ao centro da circunferência. Aquele ângulo que ficou determinado ali no centro da circunferência, ele é denominado de ângulo central, certo? E aí o que a gente tem que saber em termos de teoria é como calcular esse ângulo central. E aí a teoria diz que a medida do ângulo central, que eu chamei de alfa, ela é igual a medida do arco que compreende aquele ângulo, certo? A medida do arco AB. Então, aquele alfa ali, ele vai medir tanto quanto mede o arco AB, ok? Então, deixa eu destacar isso aqui. A medida do ângulo central é igual à própria medida do arco que compreende o ângulo, certo? Já nessa figura, eu tenho um ângulo que é formado pelo encontro de 2 cordas, só que essas 2 cordas se encontraram exatamente em cima da circunferência. Aí quando você tem um encontro de 2 cordas em cima de uma circunferência, você tem o que a gente chama de ângulo inscrito. Aí aquele ângulo que eu indiquei como medida alfa nessa figura, que é chamado de ângulo inscrito, ele vale a metade do arco que o compreende. Aí, no caso, o arco que o compreende é esse arco AB, então a medida dele vai ser o AB dividido por 2. Aí é dessa forma que a gente calcula a medida do ângulo inscrito em uma circunferência. Tá? Então não esqueça, o ângulo central ele é igual à própria medida do arco e o ângulo inscrito ele vale exatamente a metade do arco. Agora vamos à solução da questão propriamente dita, certo? Então tá aqui a figura que veio no enunciado, ele fala que o ângulo COD é 120 graus, eu já deixei indicado em vermelho lá na figura, e ele quer que calcule o ângulo ABD, tá certo? Que eu indiquei por X. E outra informação importante, ele diz que AC passa pelo centro, certo? Aquele ponto O ali é o centro da circunferência. E se AC passa pelo centro, quando eu estava lendo a questão com vocês, eu disse que AC é chamado de diâmetro. Ok? Então vamos lá. Se o ângulo com vértice em O mede 120 graus,
a gente viu na exposição teórica que ele é chamado de ângulo central, né? Aí, se ele vale 120 graus, o arco que o compreende, que é esse arco CD aqui na frente, ele também vai valer 120 graus, ok? Então, esse arco CD na frente do ângulo central de 120, ele também mede 120 graus. Mas vejam, se AC é o diâmetro divide a circunferência em duas partes iguais. A circunferência completa ela tem 360 graus. Então quer dizer que AC vai dividir em duas partes iguais. Uma vai medir 180 e a outra também 180 graus. Ora, se de C até D tem 120, para completar 180 falta o quê? Falta 60 graus. Então, esse arco AD, certo? Ele mede 60. Porque como AC é o diâmetro, né? Então essa metade da circunferência que fica à direita de AC, ela tem que medir 180. Como eu tenho 120 no arco CD, o arco de D até A tem que medir 60. Agora vejam, o ângulo que ele está querendo que calcule é aquele ângulo X, que a gente denominou na parte teórica de ângulo inscrito. E o ângulo inscrito, que é esse ângulo ABD, certo? A gente viu na parte teórica que o ângulo inscrito, ele vale a metade do arco que o compreende. Aí se você olhar para X e olhar o arco que está na frente dele, vai ser o arco AD, ok? Que está indicado por 60 graus lá na figura. Então, o arco que compreende o ângulo inscrito ABD vai ser o arco AD. Aí, quando eu pego a metade de AD, eu tenho a medida do ângulo ABD, certo? Só que o ângulo ABD lá na figura eu chamei de X. E aí vai ficar X igual a metade do arco AD, que é 60 graus, dividido por 2. Aí, nesse caso, 60 graus dividido por 2 vai dar 30 graus. Então, o ângulo ABD lá na figura, que eu chamei de X, é igual a 30 graus. Aí, voltando no enunciado, 30 graus é o valor que se encontra na alternativa A. Então, a alternativa A é a resposta correta da questão.